Boa tarde, comunidade 247. Começa agora um dos maiores clássicos do YouTube Brasil, que é o programa Léo ao Quadrado. Meu querido amigo Leonardo Stoppa. Tudo bem com você, Léo? Tudo jóia, Léo. Boa tarde a toda a comunidade brasileira, né? Porque hoje eu acho que o Brasil 247 tem uma responsabilidade muito grande de falar não apenas com os progressistas, mas falar com todos aqueles que falam a língua portuguesa. E tem um compromisso muito grande de levar um pouco daquilo que a imprensa oficial não pode falar. Então, boa tarde a todos os brasileiros, todos falantes da língua lusófona ao redor do mundo. Léo, deixa eu te perguntar, você está em Ponte Nova? Ponte Nova, Léo. Antes de te fazer a pergunta, eu quero agradecer ao Alberto Walter, a Marlene Figueroa e a Ana Luísa, assim como o Roberto Daúde. Ana Luísa Desideri, minha amiga, chegando aqui como assinante da TV 247. Muito obrigado, Ana Luísa, e a todos os membros que agora chegam aqui à nossa TV 247. Léo, eu queria te perguntar se Ponte Nova é perto de Urucânia. Você conhece Urucânia? Sim, Léo, conheço Urucânia. Urucânia tentou, de todas as formas, resistir à invasão russa. Urucânia tombou nos últimos dias. E foi uma tentativa, assim, até bonita do povo de Urucânia para não ser tomado pelos russos. Agora, aqui na cidade de Ponte Nova, a situação foi um pouco diferente, Léo. Assim que o Putin tentou entrar na cidade de Ponte Nova com os tanques, ele desistiu por causa dos buracos. Então, quando ele olhou as estradas, as ruas de Ponte Nova, ele viu tantos buracos que ele falou, não dá para tomar essa cidade. Ela está muito bem protegida pelos buracos que foram, né, desenvolvidos aí pela administração municipal para proteger a cidade. E então ele começou a invasão de Ponte Nova pelo rio Piranga. Nesse processo de invasão da cidade de Ponte Nova pelo rio Piranga, o embaixador da cidade de Ponte Nova foi conversar com os russos e a negociação foi muito satisfatória, então não tivemos nenhuma perda substancial na cidade de Ponte Nova, porque logo no início da invasão, André Luiz, nosso embaixador, ofereceu o prefeito como holocausto para que o problema fosse simplesmente terminado e a cidade de Ponte Nova se entregou para a Rússia em tom de festa. Tudo isso a troco do holocausto do prefeito. Agora a Rússia promete que vai tapar os buracos aqui da cidade de Ponte Nova para que os soldados possam entrar por terra. Então, enquanto Urucânia nós tivemos uma grande resistência contra a invasão russa, na cidade de Ponte Nova, eles foram recebidos por abraços, que eu não vou dizer calorosos abraços, como se eles tiveram que entrar por mar, né, pelo nosso rio Piranga. Eles foram recebidos muito bem aqui na cidade de Ponte Nova, principalmente pela promessa de holocausto do prefeito. Ô, Léo, parece brincadeira, mas não é não, cara. Teve essa notícia mesmo aqui, ó. Meme de mineiro que mistura Ucrânia com Urucânia bomba nas redes. Eu não tenho o áudio aqui agora para mostrar, mas o que tinha era o seguinte, era um mineiro falando, mais ou menos, mas você viu o que está acontecendo lá em Urucânia, tal, não sei o quê. Os russos chegaram, mas parece que Ponte Nova consegue resistir. Ponte Nova, o pessoal é mais forte lá em Ponte Nova. Ponte Nova resiste, né, Léo? Não, Ponte Nova não resistiu não, Léo. Na hora que Ponte Nova teve essa oportunidade de se livrar do chefe do executivo, ela entregou logo em holocausto, porque aqui a coisa foi tão difícil na cidade de Ponte Nova que até para invadir a Rússia teve dificuldade, porque não conseguiram entrar, é só buraco na cidade. Então Ponte Nova agradeceu os russos pela invasão no final das contas e tá tudo bem agora. O Cláudio Longo está dizendo, o Léo está tirando do prefeito de Ponte Nova. Eu acho que o Léo ainda vai ser prefeito de Ponte Nova. Em algum dia ele vai ser um prefeito progressista dessa potência mineira chamada Ponte Nova. Não, Léo, aqui nós temos assim, uma possível sequência aqui na cidade de Ponte Nova, bem interessante. Nós temos na cidade de Ponte Nova talvez a maior fábula política de todos os tempos. Só para que as pessoas entendam o que é uma cidade pequena, a gente está sempre falando sobre política nacional, então a gente acaba esquecendo que nas cidades pequenas a gente tem uma reprodução daquilo que é a nossa nação. Na cidade de Ponte Nova nós temos um departamento de água que nos últimos anos ele deixou a desejar, infelizmente, os moradores de Ponte Nova recebendo barro junto com a água tratada, uma situação calamitosa, e a vereadora mais bem votada da cidade de Ponte Nova, que é exatamente uma vereadora ligada à área de saúde, ela falou praticamente com essas palavras na denúncia que eu fui fazer na Câmara de Vereadores. Olha, um barrinho a mais, um barrinho a menos não faz diferença, não, porque se tivesse adoecendo a população toda, mas só um pouquinho de gente que está adoecendo. Então, isso mostra como que, infelizmente, é a consciência política das pessoas no Brasil todo, mas a partir de uma realidade local.
A vereadora mais bem votada da cidade de Ponte Nova teve a coragem de falar na Câmara dos Vereadores que a situação do Departamento de Água estar entregando barro no meio da água tratada é uma situação insignificante, ficou durante todo o tempo tentando defender o Departamento de Água, no lugar de buscar uma coisa muito simples, que é o que eu estava pedindo naquela reunião da Câmara. Olha, é preciso cuidar dessa situação, porque isso pode causar doenças. A gente não pode deixar do jeito que está. E a vereadora mais votada falando, não, tem que deixar do jeito que está assim, o que você está falando é mentira, com todos os pontinovenses recebendo barro na água tratada. Então, deu para ver que, pelo menos nessa realidade nossa aqui em Ponte Nova, a política não é uma coisa levada a sério. Então, por isso, eu deixo nas mãos do nosso amigo André Luiz esse trabalho aí de ser prefeito da cidade de Ponte Nova. Ele já teve uma atuação muito boa como embaixador de Ponte Nova junto aos russos, agora é trabalho dele dar sequência nesse trabalho fantástico aí que ele fez, dando o nosso prefeito em holocausto para o Putin não sacrificar o povo de Ponte Nova. De todo modo, Estopa prefeito, Ponte Nova a metrópole. O Estopa seria candidato a deputado federal na eleição passada, não foi? Talvez seja nessa, mas se não der, em algum momento ele vai ser candidato a prefeito, alguma coisa. Ô, Léo, agora falando sério, né? Não sei se você viu, coisa séria, mamãe falei, tá lá na Ucrânia fazendo coquetel Molotov. Tem muita gente, isso é uma palhaçada, mas hoje eu estava escutando um programa da Natália Urbán e ela estava entrevistando um especialista na questão do fascismo, tá dizendo, não menosprezem, o MBL é um grupo fascista, o Mamãe Falei e o rapaz que foi lá com ele estão lá estudando técnicas fascistas para trazer para o Brasil para a nova etapa do golpe de Estado. Então, queria te pedir para comentar Mamãe Falei na Ucrânia, Léo. Olha, Léo, é muito importante a gente dizer nesse momento que, além dessa importação de técnicas fascistas, para que daqui uns dias o Brasil possa estar vivendo essa situação de guerra civil e depois uma situação de uma potência invadir o Brasil a mando dos próprios brasileiros, né? A gente já viveu a Revolução Colorida, essa Revolução Colorida teve um protagonismo muito grande do MBL. É muito importante dizer que esses símbolos que ficam na cabeça dos brasileiros, eles acabam criando heróis. Então é mais ou menos assim, não se trata mais do Mamãe Falei, aquele bobão que ficava falando mal do Paulo Freire na internet, não é só simplesmente Mamãe Falei, é um herói de guerra. E por mais que dentro da nossa bolha a gente não queira admitir o simbolismo dessa missão do Mamãe Falei na Ucrânia jogando um coquetel Molotov, isso é uma coisa muito politicamente apetitosa. Não, olha, nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm toda uma história de eleger presidentes porque foram generais heróis de guerra. Isso toca o coração das pessoas. As pessoas procuram heróis, as pessoas procuram políticos representantes que estejam dispostos ao autossacrifício. Quando sai um camarada daqui do Brasil, aparece dentro da Ucrânia, numa área que provavelmente não deve estar tendo conflito, numa situação totalmente controlada, liga uma câmera, joga um coquetel Molotov, nasce na cabeça das pessoas que sonham com esse tipo de personagem a ideia de que o cara tá ali, o que pode dar para o Mamãe Falei uma viabilidade muito grande nas áreas mais radicais do Brasil, como, por exemplo, o governo de São Paulo. Ele pode sair da insignificância para a notoriedade no governo de São Paulo por ser um camarada que passa a ser visto aí, a partir de então como um herói de guerra, que foi como brasileiro para a Ucrânia, para salvar a Ucrânia do comunismo, e assim por diante. São jogos interessantíssimos sob o aspecto estratégico, jogos interessantíssimos, e é preciso entender que essas jogadas psicológicas, elas funcionam. Ele deixa de ser simplesmente o bobão que fala na internet e ainda tem o poder de usar contra nós esse argumento. Olha, enquanto eu estava na guerra tentando salvar a Ucrânia, os comunistas do Brasil estavam fazendo protestinho na internet, defendendo o comunismo na internet. Para nós isso é uma grande palhaçada, mas para o público que vota, vou lembrar vocês da experiência que eu tenho de onde que vem minhas conclusões. A vereadora mais votada da cidade de Ponte Nova foi a que disse na Câmara que o povo de Ponte Nova pode comer água com merda, beber água com merda. Então, para vocês terem uma ideia do que é o eleitor. Para o eleitor, o simbolismo disso que esse cara fez é muito grande. Então, é preciso admitir que eles fizeram uma jogada fantástica de marketing aí e vão colher frutos dela. Sempre o MBL, importante, gente. A gente olha para o MBL com desprezo pela ideologia deles, mas é muito importante olharmos para o MBL com respeito pelo resultado que eles têm obtido na sociedade brasileira. Esses caras têm conseguido controlar grande parte da sociedade brasileira.
E uma coisa que é preciso dizer nesse momento, tudo que o MBL fez de estratégia de marketing do início do MBL até hoje, praticamente quase tudo deu certo. E para aquilo que a esquerda insiste em achar que é um grupo de moleques engraçados e idiotas, a genialidade dos caras e o resultado que os caras têm obtido ultimamente é uma coisa para ser considerada. Ou seja, nós precisamos aprender com eles a fazer propaganda política. Nós precisamos aprender com eles a comunicar e entender como o povo pensa, porque eles sabem, e isso aí vai dar resultado. Bom, a notícia está aqui e ele está sendo chamado, Léo, de mamãe incendiei, né? A gente acha ridículo, uma palhaçada, mas de fato o cara se elegeu deputado, o Kim se elegeu deputado também, embora o Kim agora corra risco. Se bem que até esqueceram da cassação do Kim Kataguiri, porque veio a guerra no meio e a coisa passou. Bom, Paulo Araújo está dizendo, mamãe está atrás de ser a terceira via dos analfabetos políticos eleitores da mídia. Quero dizer, Léo, que eu recebi aqui um vídeo de Urucânia, vou deixar para passar no final, então tem os áudios da invasão de Urucânia. Óbvio que a gente não está fazendo piada com guerra, não tem nada a ver, quer dizer, é um caso dramático, mas o Léo Quadrado também é um programa que tem um toque aí de descontração no final da sexta-feira. Léo, olha só, no final da semana, eu vou te mostrar agora uma coisa que é bem estranha, cara, e é a capa da revista. A gente vamos falar um pouco sobre a mídia brasileira, é um assunto sério. Eu vou te mostrar aqui a capa da revista Isto É, né? E fala do novo herói mundial. O novo herói mundial não é o Mamãe Falei, é o presidente da Ucrânia. Então eles colocam aqui, eles fazem até uma montagem. É até esquisito, né? O Volodymyr Zelensky nunca vestiu essa roupa. Parece que pegaram um soldado qualquer de uma foto de agência e aí enxertaram a cabeça dele. Tá aqui, ó. O novo herói mundial. O presidente da Ucrânia exibe patriotismo, coragem e hombridade. Une o planeta contra a brutalidade de Vladimir Putin na tentativa de ocupar seu país e provocar um retrocesso histórico na Europa. E aí tá aqui. Preciso de munição, não de carona. Foi a resposta de Zelensky à oferta dos Estados Unidos ao ajudá-lo a fugir para a Ucrânia. Hoje tem informação, tem gente dizendo que ele já saiu do país e estaria na Polônia, né? Mas eu te pergunto, esse cara é um novo herói mundial, Volodymyr Zelensky? O que está acontecendo, Léo? O que está acontecendo é uma inversão total de valores e o que está acontecendo é uma covardia muito grande por parte da imprensa internacional que, infelizmente, ela fala de acordo com leilão. A nossa imprensa fala de acordo com o leilão. Aquele que paga mais acaba conseguindo conquistar a imprensa. Para entender o que significa esse camarada, é muito simples, Léo. Eu gostaria que cada um que estivesse assistindo nesse momento, que tivesse uma reflexão comigo e pensasse na própria família. Pense na sua família nesse momento. De uma hora para outra, você está ou na rua, ou pensa que você está dentro do carro, ou até dentro da sua casa. Mas vamos imaginar que realmente está acontecendo aquilo que a imprensa está querendo dizer, que existe uma invasão russa e que essa invasão russa não é no sentido de interromper uma guerra civil de 8 anos, mas é só uma invasão. Então vamos imaginar só o evento que está acontecendo. Você, responsável por sua família, olha para fora, você está dentro do carro com seus 3 filhos sentados no banco de trás, a sua esposa sentada do lado, ou não, no caso, o seu marido sentado do lado. Penso dessa forma. Então chega um ladrão e aponta o revólver para sua cabeça e fala, sai todo mundo e entrega o carro. E você vira para os seus 3 filhos, para sua esposa e fala, desçam do carro e lutem com ele. Você está entregando a sua família ao sacrifício. A pergunta que eu faço nesse momento é, qual ser humano entregaria os familiares ao sacrifício numa situação como essa? Somente aquele que fosse utilizar o sacrifício dos familiares para se autopromover. O que esse covarde está fazendo, no momento que ele percebeu que ele estava sofrendo uma represália militar de um país contra o qual é impossível vencer com a tecnologia de guerra que a Ucrânia possui, existe um conceito muito interessante nesse tipo de guerra, que é o conceito de uma guerra suicida. Para a Ucrânia, isso é uma guerra suicida. Se é uma guerra suicida, e se esse cara tivesse um pouquinho de amor à própria população, ele teria imediatamente negociado. A guerra não teria acontecido, mas no início da guerra ele já teria negociado o cessar-fogo, porque já era uma guerra perdida para a Ucrânia. Não há possibilidade de eu entrar no ringue com um lutador internacional de luta e achar que existe a possibilidade de eu vencer. Então, se eu tenho um treinador que tem um pouquinho de responsabilidade,
O treinador vai esperar o barulho do sino e jogar a toalha imediatamente. Isso é uma coisa óbvia. Isso é amor ao próximo. Se o meu treinador tem amor a mim, eu tô no ringue com o vencedor do MMA, ele só vai esperar a luta começar e já vai jogar a toalha. Acabou a luta, porque não há possibilidade de vitória. Nesse caso da Ucrânia, não existe a possibilidade de vitória. A insistência desse cara na guerra é para ganhar apelo internacional através das mortes dos ucranianos. Esse cara está sacrificando o próprio povo, esse cara é um genocida que está entregando o povo em holocausto para fazer a sua campanha política. E aí a gente repara como que a finalidade é puramente a campanha política. A gente tem uma revista que no Brasil é uma revista que tem esse caráter, né, de estar tá sempre fazendo propaganda política para pessoas controversas. Esse cara começa a ser demonstrado ao redor do mundo como um pseudo-nacionalista, um cara que está se arriscando por causa do seu país, e ao redor do mundo inteiro acontece, ao mesmo tempo em que a gente tem um genocídio dentro da Ucrânia, o maior responsável por esse genocídio são exatamente personagens como esse, que estão mantendo uma guerra interna de 8 anos para culminar nessa situação que a gente está vivendo agora. A gente tem, ao mesmo tempo, a utilização do sacrifício, do holocausto do povo ucraniano como justificativa para que barões ao redor do mundo possam cancelar a Rússia. E eu queria falar, Léo, não sei se eu posso emendar sobre uma ilusão que as pessoas que estão tentando fazer análise a respeito desse assunto, uma ilusão que está surgindo na cabeça das pessoas, e essa ilusão precisa ser muito considerada nesse momento. As pessoas que conseguem imaginar o mundo apenas em dólar, elas olham para a Rússia e falam, mas a Rússia tem o PIB da Espanha. Que diabos você tem de referência para olhar para um país com o potencial da Rússia e imaginar que ele tem o PIB da Espanha, se você simplesmente começa fazendo análise de PIB imediato convertido em dólar? Não é assim que o mundo olha para a Rússia como um grande concorrente. O mundo olha para a Rússia como um grande concorrente olhando para o país que liderou o bloco socialista durante toda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante a Guerra Fria, a Rússia praticamente foi um poder paralelo junto com os Estados Unidos. O potencial intelectual e o potencial de produção que existe na Rússia só não dá para a Rússia o segundo PIB do mundo, porque eventos como esse dão condições para que os Estados Unidos e os outros países boicotem o crescimento econômico da Rússia. E o que eles estão fazendo é exatamente dar continuidade nisso. Dar continuidade numa coisa que para nós brasileiros é muito simples de entender. O que a Rússia está vivendo neste momento é um cancelamento provocado. Nós, na internet, estamos acostumados com esse termo cancelamento. Querem entender a guerra da Rússia? É só olhar o que acontece com as pessoas na internet. No momento que elas tornam-se indigestas, qualquer coisa é motivo para ficar insistindo naquilo e causar aquele cancelamento. Então agora, o mundo inteiro olha para o Putin, cancela o Putin, ninguém mais pode ter obra de arte russa, ninguém mais pode saber falar russo. Se o cara tinha 200 anos, não pode ser russo, né? Não pode ser nascido na Rússia. Eu tenho visto notícias, Léo, estão cancelando o Festival de Cinema em São Paulo. Esse ano é o bicentenário do escritor Dostoiévski, um dos maiores escritores de todos os tempos. De Abreu fez ontem no Boa Noite 247 um comentário muito interessante, porque toda a nossa dramaturgia ela está calcada num pilar que, inclusive, dita os rumos da dramaturgia americana, que é o Stanislavski. Agora nós vamos cancelar também o Stanislavski por causa do cancelamento do Putin e de tudo que é russo. O motivo é puramente financeiro. O motivo é o mesmo motivo pós-Segunda Guerra Mundial, é o mesmo motivo que aconteceu das crises que nós começamos a testemunhar em 2014. Tudo é a mesma coisa. Nós continuamos vivendo a mesma guerra por interesses no controle do sistema financeiro internacional. Exatamente. Léo, deixa eu ler os superchats aqui. O Marcelo... Bom, vou começar aqui. O do Marcelo é uma pergunta aqui para mim. O Cláudio está dizendo, a capa da Quanto está dizendo, me faz pensar que tem que haver sim algum tipo de controle de conteúdo. A única questão, como seria esse controle de conteúdo? Rosângela Pinheiro, ótima análise, estopa, corte dessa fala, por favor. Centelha Vermelha, a foto do Zelensky é de 21 de abril de 2021. Então, está aqui me informando, não é uma montagem, é uma foto. Júlio Beraldo está dizendo, estopa, a estupidez não tem limites, perigo nuclear. E o Marcelo Xé fala assim, Atush, comente a chacota que a Jovem Clã está fazendo com a entrevista da Dilma.
Olha só, a Jovem Clã é isso, a Jovem Clã é uma emissora do fascismo feita para idiotas de extrema-direita, querem tirar sarro de uma presidenta como a Dilma Rousseff, que conseguiu trazer o Brasil ao posto de menor, conseguiu fazer com que o Brasil alcançasse o menor desemprego de sua história, e depois disso houve um golpe de Estado apoiado pela Jovem Pan, que trouxe maior desemprego de todos os tempos, destruição da engenharia, destruição da imagem do Brasil, gasolina mais cara da história. Então, quer dizer, quem vê a Jovem Pan apoia esse tipo de descalabro da economia brasileira. Eu recebi esse áudio, não assisti para não perder tempo, e agora, antes do Léo ao Quadrado, estava exatamente gravando a próxima entrevista da ex-presidente Dilma Rousseff, que vai ao ar no sábado. Eu não vou perder tempo com o Jovem Pan. Faço um apelo, né, assim, aos brasileiros. Tente salvar, né, os seus filhos, os jovens, parentes, né, do fascismo. O fascismo está na mídia brasileira. Tragam aqui para a TV 247, para os canais progressistas, para os canais que, no mínimo, né, tratam os brasileiros com respeito, né? Então é isso que eu tenho a falar. Não sei se chegou a ver, parece que tinha a Ana Paula do vôlei tirando sarro da Dilma, né? A Jovem Pan estava ali defendendo a cloroquina, essas coisas todas, até outro dia, né? Então acho que isso audiência já... Dá clique. Dá clique. Eu estava fazendo uma pesquisa do porquê tanta perseguição contra a Dilma, porque o Brasil tem um caso de amor e ódio com a Dilma. E nesse caso de amor e ódio com a Dilma, quando uma pessoa faz qualquer tipo de trabalho contra a Dilma, existe um levante muito grande, tanto dos que apoiam a Dilma para defendê-la, quanto daqueles que a criticam, mas a amam e querem propagar isso. Então, eu tava reparando os canais que fazem paródias. Uma paródia do Aécio Neves, na época, tinha dado, me parece, 300 mil visualizações. É uma paródia fantástica. A paródia da Dilma, 2 milhões e 500 mil visualizações. Então, a Dilma é sucesso. E é exatamente pelo fato da Dilma ser sucesso que eles estão sempre batendo na Dilma. Então, entra nesse conflito, né? Começa a falar da Dilma. Chegam aqueles que querem defender, chegam aqueles que querem acusar, e isso dá muita audiência. E é exatamente pelo tamanho da Dilma. Então, ela é um assunto que realmente bomba, tanto para criticar quanto para elogiar. Bom, eu acho que eles ficaram incomodados, Léo, porque a entrevista que eu publiquei no fim de semana bombou absurdamente, muita repercussão nas redes sociais. A Dilma deu uma aula de geopolítica sobre os motivos, as raízes do conflito que geraram a guerra na Ucrânia, né? Então, quem ainda não assistiu, assista. E a próxima entrevista, que vai ao ar agora nesse sábado, às 9 horas, ela defende a posição, né, e explica por que o Brasil jamais deve aderir às sanções. Só dando um spoiler aqui, Léo, evidentemente, sem querer tirar o mérito da entrevista que vai ao ar à noite, ela fala, bom, a guerra é cruenta, é destruição, mas as sanções matam. Há 60 anos, Cuba resiste às sanções aqui na América Latina. Sanções matam na Venezuela, no Irã e vários outros países e desorganizam a economia mundial, né? Bom, o Cláudio Garcia fala, quanto a está mais para o perfil da revista Média do que para um órgão de imprensa. Dá para fazer uma tese de mestrado sobre o nível da nossa imprensa. Fernando Baia, Rússia é a maior potência militar do planeta sob qualquer aspecto. Qualquer análise do momento que desconsiderar esse fato é pueril. Estopa, comente. Fala sobre isso, Léo. O Breno Altman tem dito também, tem falado bastante sobre isso. Na hora H, o que importa, na verdade, é o poder militar, né? Quem pode mais, chora menos, Léo. Diga lá. Exatamente. Olha, gente, eu queria até fazer um apelo para as pessoas. Não entrem em depressão, em desespero, pensando que vamos ter terceira guerra mundial ou guerra nuclear. Eu vou dar um exemplo para você sobre como a teoria da autodetenção, ela se mostrou firme e incontestável, né? Teoria, inclusive, defendida por um dos maiores cientistas políticos das relações internacionais do mundo, que é o John Mearshman. Nós tivemos a mesma crise de possibilidade de início de guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Coreia do Norte é a menor potência nuclear do mundo. Estados Unidos é a maior potência nuclear do mundo. Numa briga entre a maior potência nuclear do mundo e a menor potência nuclear do mundo, nós tivemos como resultado a não briga. Por quê? Uma vez que nós temos armas nucleares em jogo, nós temos uma possibilidade da morte imediata aí de 20, 30 milhões de pessoas. Se uma bomba nuclear da Coreia do Norte cai em um país, né, cai em uma cidade grande, ela pode matar 20 milhões de pessoas de uma vez só. Então, para que arriscar? Se os Estados Unidos não iniciaram uma guerra nuclear com a Coreia do Norte, que é a menor potência nuclear do mundo, vocês acham que a gente vai ter uma guerra nuclear
entre os detentores da maior quantidade de bombas nucleares do mundo. Isso é uma coisa absurdamente absurda. Agora, vejam como é interessante uma análise sobre o espectro do resultado. Os Estados Unidos conseguiram aquilo que queriam. Graças a quem? Pessoas estúpidas que estão por aí propagando a ideia que os Estados Unidos querem, né? Que o Putin está invadindo, pessoas que estão escondendo os 8 anos de guerra civil, pessoas que não contam a história completa, pessoas que resumem todo o conflito da Ucrânia em 5, 6 dias de guerra e chamam o conflito de invasão russa. Os Estados Unidos estão conseguindo cancelar a Rússia como uma situação pós-Segunda Guerra Mundial, em que eles conseguiram dividir o mundo no meio, e eles estão conseguindo uma coisa ainda maior do que aquilo que eles conseguiram naquela época. Eles estão conseguindo cancelar a Rússia daqueles que seriam seus amigos naturais, que seriam os outros países da Europa. Eles estão conseguindo transmitir para o resto da humanidade a ideia de que tudo que acontece de mal no mundo é culpa do Putin e culpa da Rússia. E o mais importante para eles estão conseguindo tirar os banqueiros russos do jogo internacional. É exatamente isso que eles querem. E existe uma possibilidade deles conseguirem transmitir um pouquinho dessa pseudo-irresponsabilidade do Putin para a China, porque a China não tem condições de romper os laços comerciais com a Rússia imediatamente. Então, eles estão conseguindo fazer tudo aquilo que eles estavam tentando fazer, um cancelamento econômico e um cancelamento de percepção de valores ocidentais, tanto na Rússia quanto na China. Eles estão vencendo essa guerra, indiferente do resultado na Ucrânia. As intenções dos Estados Unidos não eram necessariamente o território ucraniano, isso eles já possuem. A intenção da Rússia era só o fim do conflito dentro da Ucrânia. A intenção dos Estados Unidos é o fim da Rússia. As pessoas precisam entender esses jogos e as pessoas precisam entender que nessa circunstância que a gente está vivendo, em que a maioria dos artistas, todo mundo, importante, Léo, todo mundo vira especialista em relações internacionais no momento que inicia um conflito. O camarada viveu a vida inteira só assistindo jogo de futebol, nunca leu um livro sobre relações internacionais, começou o conflito, imediatamente ele começa a falar sobre relações internacionais. Assim, nós temos artistas, nós temos músicos, nós temos tudo enquanto é tipo de gente que tem uma webcam hoje é especialista em relações internacionais e fala sobre o conflito. E o que essas pessoas vão falar? Essas pessoas vão repercutir aquilo que a grande mídia paga pelos Estados Unidos fala. Então, tanto no Brasil, os especialistas de Facebook estão por aí repercutindo a ideia que Rússia é do mal, que Rússia mata todo mundo, e que vão aos Estados Unidos e que a Ucrânia está sendo exterminada pela Rússia. Essa repercussão desse tipo de conversa está acontecendo em todos os países do Ocidente, a praticamente todo mundo que está querendo um pouquinho de fama agora. Nós estamos vivendo uma repetição do fora Dilma, fora PT, só que no nível global, fora a Rússia, fora a China. Nós estamos vivendo um fora Dilma, fora PT, agora projetado sobre Rússia, projetado sobre China, né, que vem nesse rastro aí, e isso já é a vitória dos Estados Unidos. Estamos vivendo, para quem gosta dos termos mais ligados à internet, o cancelamento da Rússia, que vai trazer o cancelamento da China. Se você quiser entender o evento que está acontecendo a partir dos nossos anos dourados de 2016, a gente está vivendo um fora Rússia, fora China, que vai culminar no impeachment do Putin, mas não necessariamente o impeachment do Putin em relação à Rússia, mas em relação ao resto do mundo. Tudo aquilo que os Estados Unidos almejam há tanto tempo, que é criar as condições mentais na cabeça da sociedade ocidental a respeito da necessidade do cancelamento da Rússia, do embargo da Rússia, da exclusão da Rússia, tudo isso eles estão conquistando. E qual que é o preço que está sendo pago por isso? Vidas de ucranianos, vidas de russos que também estão morrendo nessa guerra. Então, um playboy da Ucrânia, que foi eleito presidente, infelizmente, está sacrificando o próprio povo a troco dos interesses dos Estados Unidos em cancelarem o Putin e cancelarem, na sequência, a China. Se as pessoas não conseguirem entender essa guerra com essa leitura... Só que tem um ponto, Léo, é um pedaço muito grande do planeta para ser cancelado, né? Então, estou aqui com o Oswaldo dizendo, se somarmos a população e a área de todos os países neutros e a favor da Rússia na ONU, você verá que não é bem a maioria que está ao lado de OTAN e Estados Unidos. E também acho que o próprio Brasil... O grande problema que precisa ser analisado nesse momento não é o número de países e de pessoas que estariam neutros ou do outro lado, mas sim os efeitos daqueles que ousarem
não obedecer às regras de embargo. Por exemplo, nenhum país, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender o que acontece com Cuba, né? Por exemplo, se você tem uma empresa e você decide vender os seus produtos para Cuba, os Estados Unidos não compram seu produto. Você é um comerciante. Você não está disposto a perder todo o mercado americano para poder vender para o mercado cubano. Então, o que você faz? Não vende para Cuba. A gente começa a viver uma situação em que os Estados Unidos estão forçando a barra para trazer de volta uma nova divisão global, porque eles não admitem competir com pares do mesmo nível. Então, eles querem tirar a China e a Rússia deste bloco ocidental, criar uma nova Guerra Fria, partir o mundo em dois e criar essa divisão Oriente e Ocidente novamente. Nessa divisão Oriente e Ocidente, sendo essa divisão oficializada, é mais ou menos assim, é proibido comprar de lá. Já parou para pensar se os Estados Unidos pudessem criar uma regra com a seguinte norma: é proibido comprar da China? É tudo que eles estão tentando há muito tempo. E por mais que a China possua mercado interno, e por mais que China e Rússia possam continuar existindo sem o resto do mundo, vai ser um benefício extremo para os Estados Unidos tirar os dois grandes players dos negócios internacionais, da competição internacional, e vai ser um prejuízo muito grande para a China e para a Rússia perderem o resto do mundo, por mais que seja uma população consideravelmente grande e um território consideravelmente grande. Fizeram isso no pós-Segunda Guerra Mundial, dividiram o mundo em dois, entregaram uma parte para a Rússia controlar, uma parte para os Estados Unidos controlarem. Estão fazendo de novo. Por quê? Porque agora não é tão fácil assim controlar a China e a Rússia no livre mercado. Então é preciso uma guerra para partir de novo. Pois é. Você falou da questão de banqueiros, né, Léo? Tem a questão do gás. Os Estados Unidos cancelaram o gasoduto russo para a Alemanha e querem vender GLP. A Dilma explicou, inclusive, na entrevista como é que funciona. Você pega o petróleo, transforma em gás liquefeito de petróleo, aí coloca num navio, manda para as Europa e depois lá nas Europa você transforma em gás de novo. Antes de você falar tecnicamente do GLP, eu tenho muitos superchats aqui e eu vou lê-los aqui. Só para as pessoas começarem a ter uma pulga atrás da orelha, assim, é um dos motivos também do Brasil ter corrido para vender a Eletrobras, tá? A Dilma falou sobre isso também. Então a Dilma sempre aqui entrando em cima do lance aí dos temas mais importantes do Brasil e do mundo. Vamos lá. Marcos Lima, vindo do 247, fechamento da RT e da Sputnik. Fecharam lá nos Estados Unidos, mas continuam existindo e vão tentar resistir. O fato é o seguinte, está havendo um totalitarismo nesse ambiente de guerra. Paulo Pacheco, em 10 de março de 1933, foram queimadas em praças nazistas obras de escritores inconvenientes ao regime. Em 2022, obras de escritores russos são defenestradas do Ocidente, inclusive Dostoiévski. O nazismo está retornando? Sim, o que está acontecendo é uma forma de nazismo. O cancelamento tem tudo a ver com o nazismo, né? Então, se é um cancelamento da Rússia, inclusive da sua arte, é um nazismo. R.W. Dantas está aqui nos apoiando. Agradeço demais, assim como ao Ismael Costa, dizendo: o filme Não Olhe para Cima está aí. Eduardo Lessa, o pior é que tem gente que não acredita na verdade. É o fim do mundo. É nazismo, na verdade, né? Lília nos apoia. Olivia Roesler fala: Estopa, o filme A Onda explica o cancelamento do Alex? Alex não foi cancelado, tá? Segunda-feira o Alex está aqui de volta conosco. Oswaldo está dizendo: se somarmos a população e a área de todos os países neutros, você verá que não é bem a maioria que está com a OTAN e Estados Unidos. Eu também diria que o próprio Brasil está neutro, embora tenha votado pela resolução da OTAN, o discurso equilibra o jogo, né? O discurso do embaixador na ONU. O Brasil é contra as sanções. Sandra Mello, parabéns a Tuxo pela condução do melhor jornalismo democrático do Brasil. Leia Oxenberg, Rússia bloqueia acesso ao Facebook no país por discriminação contra a mídia. Olha a manchete de um jornal de Curitiba. É um jornal fascista? É um jornal nazista? É na linha da Jovem Clã? Então a gente tem que saber, tem mídia nazista no Brasil, né? Esse é o ponto. Júlio Beraldi, Atush, Vassoler conhece muito de Dostoiévski e Rússia. Falando sobre isso, já antecipando, boa noite, 247 de domingo, teremos aqui o Flávio Ricardo Vassoler, maior especialista do Brasil em literatura russa. Léo, eu tenho que compartilhar agora com você a capa da revista Oia, também conhecida como Espia. Aqui onde que ela está? Deixa eu achar aqui. Achei. Enquanto você acha a Oia, eu queria só dizer para o colega que o Alexson Lee, que ele não pode sair do 247. Ele não, Alex está aqui conosco e é muito querido.
Léo, olha só. Para quem tá levantando teorias de conspiração no chat, eu queria dizer, inclusive, que o Alex e eu vamos fazer uma live que vai chamar Pobre Talk, com Soulik e Estopa. É isso aí. Léo, olha só, a capa da Veja. A gente pressupõe que as mídias no mundo devam buscar uma certa neutralidade, né? Mas aqui não, no Brasil a mídia tem lado, e o lado que vem, a ordem vem lá da Casa Branca, Léo. Aí a Veja já botou assim, ó, bandeira da Ucrânia, metade azul, metade amarela. Você acha que é legal assumir um lado assim numa guerra ou você é contrário a isso? Sou contrário à guerra, Léo. Eu acho que um veículo de imprensa que tenha um pouco de caráter, ele tem que entregar toda a versão para que a pessoa possa concluir por ela própria, porque é muito difícil, e é uma dica que eu dou para todas as pessoas, não façam tietagens durante guerras, porque tanto Putin quanto o presidente da Ucrânia, eles estão defendendo interesses que não são os interesses das pessoas desses países. É preciso admitir, mesmo Putin, que seja necessariamente uma pessoa que está interrompendo uma guerra de 8 anos, ele não está defendendo só os interesses do povo que está morrendo, eles estão defendendo interesses deles, então menos tietagem e mais amor às pessoas que estão ali morrendo. Então a gente tem que ser absolutamente contra a guerra, mas eu, Leonardo Estopa, tenho o poder de chegar lá, como mamãe falei, com coquetel Molotov e parar a guerra? Não, nem eu, nem o Léo Atucci. Então o máximo que nós podemos fazer como imprensa é entregarmos para as pessoas todos os elementos que existem por trás desse conflito para que as pessoas formem a própria convicção. Agora, a imprensa que assume um lado, faz tietagem para um determinado lado e esconde os motivos que levaram o outro lado a se empenhar dessa forma no conflito, é uma imprensa covarde, porque ela está trabalhando exatamente para o lado que fez a guerra acontecer. O mais importante é, eu, como uma pessoa que estudei na Europa, exatamente no momento em que esse conflito estava gritante, dentro de relações internacionais, eu estudei muito sobre esse conflito, eu posso dizer para vocês que, academicamente falando, é impossível olhar para a Rússia e culpar a Rússia pelo conflito. Esse conflito está sendo produzido através da massa de manobra ucraniana e o Holocausto está sendo mantido nesse momento pelo presidente da Ucrânia porque ele quer pessoas mortas para utilizar em revistas como a Veja. A imprensa que se dá a esse tipo de trabalho de usar a morte de ucranianos para exibir a morte de ucranianos, para dar razão para um determinado argumento, é uma imprensa covarde. Porque enquanto tivermos revistas como a Veja batendo palmas para a Ucrânia, enquanto tivermos revista como a Isto É, colocando o presidente da Ucrânia como herói, o presidente da Ucrânia vai continuar matando a própria população. Porque qual que é o resultado? Ele tá ganhando like, né, Léo? Ele tá ganhando like para destruir o próprio povo. Né? Traduzindo para o interneteso, o cara tá ganhando like para matar o próprio povo. É mais ou menos assim, eu vou colocar o meu povo todo aqui à beira do Holocausto, eu vou colocar meu povo na rota de tiro. Cada um ucraniano que eu colocar aqui vai morrer, porque vai tomar tiro. E cada um ucraniano que morreu ganha um like. Estamos incentivando o cara a continuar sacrificando os ucranianos, dificultando um acordo de paz, dificultando um acordo de paz que pede única e exclusivamente o básico, neutralidades e interrupção do fornecimento de armas e recursos para que ucranianos radicais matem russos na Ucrânia. Gente, se a gente avaliar quais são as reivindicações da Rússia e quais são as reivindicações do outro lado, a gente consegue entender o que está acontecendo. As reivindicações da Rússia a Ucrânia vai ficar neutra e a Ucrânia não vai ter guerras. A reivindicação do outro lado a Ucrânia vai ficar contra a Rússia, vai continuar matando russos dentro da Ucrânia, vai matar descendentes de russos e vai ser uma base de guerra para a OTAN ameaçar a Rússia. Não tem como a gente usar a própria convicção e usar a inteligência e imaginar que o presidente da Ucrânia é um herói. Eu volto a dizer, o povo, como massa de manobra, ele está sendo eliminado, ele está sendo exterminado para que essas pessoas façam festa. Então a gente tem que ser contra a guerra, mas a gente tem que ter todos os elementos dessa guerra para a gente formar as próprias convicções. Se a gente buscar somente na Veja, somente na Isto É, a versão a respeito desta guerra, a gente vai estar do lado de quem causou a guerra. Sem falar, né, Léo, que para exercer esse papel, já mostrando isso aqui numa live, é só buscar Zelensky Pandora Papers
né, ele ficou milionário também. Ele se elegeu, Léo, contra a corrupção, né? Contra a corrupção, tal, aquela coisa toda. E aí, depois que se elegeu, ele estava com uma aprovação muito baixa porque apareceu no escândalo dos Pandora Papers. Tem muito superchat aqui, Léo. Deixa eu só ajustar, ler todos aqui, já vou te devolver a palavra. Lembrando que a gente recebeu também aqui os áudios de Urucânia. Marcos Lima, Zelensky fechou o parlamento, isso não é ditadura? Inês Salgado nos apoiando. Obrigado a Inês. O Birajara, Léo, a disputa não tende a ser equilibrada a médio e longo prazo em favor de China, Rússia e Índia, ou seja, esse novo bloco se articula. Também acho, os BRICS vão ser cada vez mais importantes. Segunda-feira, entrevisto aqui o Paulo Nogueira Batista Júnior. Carlos Lopes nos apoiando. Oswaldo, o mundo não era dividido em dois. Olha o mapa, PQP. Júlio Beraldi, qual é a do Bozo? Virou comuna? Vamos falar sobre o Bozo um pouquinho também. Obrigado aqui ao Paulo Pacheco, ao RW Dantas, Marcos Lima, vindo 247 defenderem o fechamento da RT Sputnik. Olha, não é a nossa posição, em hipótese alguma, somos contra todo tipo de censura, né? E, evidentemente, numa guerra, a censura é a regra, não é a exceção. Infelizmente, é o que está acontecendo no mundo ocidental. Antes de falar de Urucânia, Léo, eu queria passar para você comentar sobre Bolsonaro. Toda hora ele manda, ele está vivendo um bromance com o Vladimir Putin, que é um romance entre irmãos ali, né? Diz que Putin é seu parceiro, que ele vai defender a Amazônia para o Brasil. Muito estranho, Léo, tudo muito estranho. Será que tem a ver com alguma coisa que ele tenha conseguido para a eleição? Ou tem a ver com a Amazônia mesmo? Ele vai tirar onda de nacionalista na eleição? Vai tentar mudar a pauta da eleição de 2022? Qual é a do romance entre Bolsonaro e Vladimir Putin, Léo? Olha, Léo, a situação está bem complicada, porque o Bolsonaro, ele quando perdeu o apoio político dos Estados Unidos, é muito importante a gente considerar que os Estados Unidos continuam controlando o Brasil através, né, dos seus esquemas de controle, mas o apoio político ele não conseguiu, o Bolsonaro não conseguiu manter, porque o Bolsonaro, depois de ter falado da Love You Trump, teve aquela palhaçada de não concordar com os resultados das eleições, então perdeu o apoio político dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vieram para o Brasil com a campanha do Sérgio Moro, tentando de todas as formas substituir Bolsonaro por Moro, e o Bolsonaro foi muito bem estratégico. Eu sei que as pessoas não gostam que eu elogie a estratégia do Bolsonaro, que elas consideram isso um elogio ao Bolsonaro, bem diferente. Quando a gente admite o tamanho do inimigo, a gente concorda sobre a importância da gente ter muita astúcia para lidar contra ele. O Bolsonaro foi muito astuto, inclusive. Ele foi para a Rússia e demonstrou para os nossos agricultores que existe uma outra potência disposta a manter os negócios internacionais com o Brasil, ou seja, os agricultores nossos estão tranquilos e podem apoiar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, apesar de ter perdido os Estados Unidos, ele agora tem um outro dono, tem uma outra metrópole. Então ele foi oferecer para a Rússia um contrato de vassalagem. E o Bolsonaro provavelmente está agindo nesse momento uma espécie de chantagem contra os Estados Unidos para que os Estados Unidos retirem o apoio à campanha do Moro, que é a única campanha que realmente perturba o Bolsonaro nesse momento. Isso é, obviamente, uma impressão que eu tenho a respeito desse novo posicionamento do Bolsonaro. O mais importante que as pessoas precisam, nesse momento, ter consciência é que a aproximação do Bolsonaro é uma aproximação de uma colônia, de um país rural, para qualquer metrópole, nessa circunstância que a gente está vivendo agora, não visa o interesse comum do povo brasileiro, visa o interesse apenas dos seus patrocinadores, no caso, os ruralistas que mandam caminhões para frente do STF. E parece que o Bolsonaro fechou um bom negócio de, né, uma condição interessante aí de vassalagem com Putin, porque ele está mantendo essa circunstância, ele está firme nessa posição. O Bolsonaro firme nessa posição de vassalagem com a Rússia é interessante para o Brasil? Não. A condição de escravo é condição de escravo, e o dono de escravo é dono de escravo. Se formos escravos da Rússia e não dos Estados Unidos, continuaremos sendo escravos. Então, hoje o Bolsonaro faz uma política mais voltada à Rússia, por dois motivos, obviamente, por ter perdido o apoio político dos Estados Unidos e também porque ele precisa se escorar em um exército mais forte que o brasileiro para que ele possa botar medo no exército brasileiro.
e também porque ele precisa manter seus apoiadores entre os ruralistas. Se os ruralistas imaginam que uma reeleição do Bolsonaro pode significar maus negócios para os agricultores brasileiros, para os exportadores brasileiros, eles pulam para o Sérgio Moro. E o Bolsonaro, ele teve, né, uma ideia muito interessante, né, esse contrato de vassalagem com a Rússia. Agora, na questão da guerra, ele não influencia em absolutamente nada. O Brasil, gente, o Brasil é um país tão significativo agora, né, depois dessas brincadeiras aí de 2014, 2015, 2016, o Brasil se tornou, em termos internacionais, tão irrelevante que o Brasil não vale uma bomba nuclear. Então, é muito importante parar com essa viagem de que, olha, Bolsonaro está do lado do Putin, nós vamos tomar uma bomba. Não, gente, o Brasil não vale uma bomba nuclear. O Brasil é um país estrategicamente importante para qualquer potência, porque qualquer potência sabe que toma o Brasil como se toma o doce de uma criança. Porque o Brasil produz alimentos, e alimenta a segurança. Urgente, pode ter acontecido, pode ser, não sei, não se sabe, não dá para especular. Aconteceu agora há pouco, vou botar no celular e vou explicar com ela no ar aqui. Explosão mata 2 pessoas durante visita de Moro à fábrica. O acidente aconteceu na cooperativa agroindustrial de Maringá, onde houve a explosão de um tanque de combustível. 2 trabalhadores da cooperativa morreram nesta sexta-feira após uma explosão de um tanque. O incidente aconteceu durante a visita do ex-juiz parcial Sérgio Moro. Aconteceu quando ele discursava. Está dizendo aqui que Moro estava em outro setor e passa bem. Bom, não sei o que aconteceu, mas o que me ocorreu na hora, né, é que pode ser não uma armação, né, uma tragédia. Uma facada, né, a fakeada. Pode ser uma fakeada do Moro. Eles estão tentando me matar, eu venho salvar o Brasil e forças poderosas querem impedir que eu salve o Brasil das garras do mal, né? Será que é isso? Será que é a fakeada do Moro? Eu também acredito que foi uma armação, mas não levanta não, Moro. Não levanta porque é o seguinte, você precisa entender que o voto é uma coisa que a pessoa dá gratuitamente e a escolha também é gratuita. Se você pode escolher um Rolex ou uma réplica de um Rolex, você vai ter um critério de decisão, o preço. Se você não tem dinheiro para comprar o Rolex, você compra a réplica do Rolex. Só que a escolha do candidato ela é gratuita. Se você pode escolher o maldosão original, se você pode escolher digamos que, se você pode escolher o original, o que realmente significa a intolerância, que significa a maldosidade, a luta contra o corrupto, que é o Bolsonaro, você vai escolher o Moro por causa de um estourazinho numa fábrica de fertilizantes, né, que poderia ir, no caso, por ser de fertilizantes, poderia ser até um estouro mais forte, né, relacionado aí a nitratos e tal, mas enfim, você não vai escolher você não vai escolher a alternativa se você ainda pode consumir o original. Então, tirar o voto do Bolsonaro nesse momento é um sonho consideravelmente utópico do Sérgio Moro. O Sérgio Moro só vai tirar o Bolsonaro dessa brincadeira se ele conseguir, e vai ser bem difícil, se ele conseguir negociar o impeachment do Bolsonaro, que aí ele tira o Bolsonaro das eleições. Então, hoje, que ele não pode mais assinar a retirada do candidato da eleição, competir no mano a mano para ele vai ser bem difícil. E eu falo mais, no segundo turno, Bolsonaro e Moro, eu faço campanha para o Bolsonaro, porque Bolsonaro é odiado, Bolsonaro é um lixo. Esse cara, o Moro é um lixo. Eu prefiro o Bolsonaro do que o Moro. Apesar de que o Bolsonaro seja tudo isso que a gente conhece, o Moro é o que produziu o Bolsonaro. Então, é bem difícil a gente imaginar que, por mais que é preciso conceber a nossa situação como uma situação de um país, parece que ganhou aí como o segundo país mais idiota do mundo, ser idiota o bastante para votar no Sérgio Moro, o Sérgio Moro é uma figura odiada por muitos. E hoje o que eu penso é que ele vai poder criar esses teatrinhos, vai fazer bombas, pode inclusive ir para a Ucrânia pegar em arma lá para tirar foto, como a mamãe falei. Dificilmente ele vai conseguir passar o Bolsonaro, só tirando o Bolsonaro das eleições. E não apareça em Urucânia, né? Por favor, né? Porque é bem perto de Ponte Nova. Se aparecer nessa região aqui, a turma pega e dá de holocausto para o Putin. Pois é. É isso aí. Jacira Ramos está nos apoiando. Portal Fio do Tempo. Será que Moro está plantando uma bombeada, né? É uma questão. Inês Salgado, o mundo hoje tem condições de ficar sem os produtos chineses? Acho que não. Marcos Mag, agências de notícias da OTAN escondem a verdade sobre a guerra. Se mostrassem a suástica estilizada, que é o emblema do batalhão Azov, a percepção mundial sobre o conflito
mudaria radicalmente. Concordo, mas as mídias ocidentais têm lado, né? A capa da Veja é a prova disso que a gente acabou de mostrar aqui. Vou botar esse superchat aqui do Marcelo também. Léo, com as sanções sobre a Rússia e o cerco sobre a China, não vai apressar a adoção da moeda chinesa como reserva de valor com o sistema CIPS de transferência minando os Estados Unidos? O CIPS vai ser o concorrente do sistema SWIFT, né? Então pode ser, porque agora a Rússia e a China estão declarando uma amizade sem limites, Léo. Esse cancelamento pode ser um tiro no pé do Ocidente, viu? Porque o Ocidente não vai conseguir se organizar. Então fala, Léo, explica. Não é um tiro no pé, a gente está voltando para o pós-Segunda Guerra Mundial, infelizmente. A única diferença é que no lugar de termos agora um bloco de economia planificada, que chamavam de socialismo, e um outro bloco de economia livre, né? Nós teremos dois blocos capitalistas, mas serão dois blocos, isso é um prejuízo mundial, é prejuízo para mim, é prejuízo para o Léo Atucci, embora possa ser interessante, por exemplo, os oligarcas dos Estados Unidos não terem que concorrer com oligarcas da China e da Rússia, mas a divisão do mundo em dois blocos, ela é prejudicial. Então, quando a gente vê o nascimento de um sistema para substituir as transferências, e esse sistema agora, por mais que a gente possa comemorar o fato de que a China e a Rússia vão começar a fazer negócios sem utilizar a moeda americana, a exclusão da China e da Rússia do resto do Ocidente vai fazer com que a economia da China e da Rússia tenha valor entre eles. E aí a gente vai ter idiotices como a gente tem hoje em dia. Um cubano ganha $1 por mês. Olha, que interessa se um cubano ganha $1 por mês? Ele não passa fome, ele tem condições de tratar da família dele. Quanto que custaria isso num país convencional? Mas as distorções de compreensão acontecem porque as pessoas não sabem sobre economia internacional. Se a gente tem uma divisão de blocos, e essa divisão de blocos, ela restringe ou proíbe os negócios intrablocos, nós temos uma nova Guerra Fria, nós temos uma nova ordem mundial que é totalmente desinteressante para o resto da humanidade. Por mais que a gente possa imaginar os Estados Unidos perdendo determinado controle sobre China e Rússia, eles estão ganhando a eliminação da China e Rússia do jogo geopolítico. Então, né, se é uma corrida de Fórmula 1, por mais que a gente possa imaginar, por exemplo, que a Fórmula 1 esteja perdendo talvez os dois maiores competidores, o cara que compete com esses dois competidores, ele está ganhando, porque ele não tem mais esses dois competidores para bater de frente. Então agora ele vai competir com aqueles que seriam o quarto e o quinto. Então ele está sempre ganhando. Os Estados Unidos estão criando uma condição para ganhar sempre, porque os dois maiores competidores estão sendo retirados do jogo e estão criando uma nova Copa para a Rússia e a China participarem. Essa situação é benéfica para o mundo? Basta imaginar. Seria interessante que hoje o mundo dividisse a Copa do Mundo de futebol em dois blocos. Um bloco o Brasil participa, no outro bloco o Brasil não participa. Então nunca teremos realmente a certeza se aquele é o melhor país em termos de futebol. Nós nunca teremos a certeza se os Estados Unidos são os melhores para controlarem o mundo capitalista. Por quê? Porque dois grandes players foram excluídos, e por mais que eles estejam bem negociando entre eles, o mundo está mal, porque o mundo perdeu a participação livre de todos. Exatamente. Léo, eu vou botar aqui o nosso editorial, né, que a gente publicou essa semana sobre a questão da guerra. A gente, na verdade, expôs com clareza os nossos princípios editoriais. Eu acho que agora aqui é uma questão muito séria. Eu vou repassar aqui rapidamente com você, né, o que a gente colocou, né? Somos contra a guerra, defendemos cessar-fogo, busca de uma saída diplomática, construção de uma saída negociada que pressupõe que todas as partes sejam ouvidas em relação à segurança, mundo multipolar, somos contra a censura, buscamos informações de todas as fontes, rechaçamos narrativas unilaterais, defendemos que o Brasil persiga uma política externa independente e neutra, somos contra as sanções, o espectro de opiniões deve ser amplo, a paz deve começar dentro dos próprios meios. Eu falei aqui, inclusive, cometi uma falha essa semana e reconheço, falamos sobre isso. Em cada artigo devemos ser transmissores da paz, né? Então, queria só destacar que a gente tem uma política clara no 247, na TV 247, contra todas as guerras. Agora, dito isso, né, eu vou colocar aqui o vídeo de Urucânia, Léo. Por quê? Porque a gente está aqui numa sexta-feira, né? Obviamente que a gente não está fazendo chacota de ninguém, né? Mas como o Leonardo Stoppa é de Ponte Nova, que é bem perto de Urucânia, eu vou rodar para... Diga, Léo. Divisa com Urucânia. Queria dizer divisa com Urucânia. Divisa dessa cidade aí, pessoal. Divisa então, com essa cidade. Então vamos escutar o que aconteceu na cidade de Urucânia, Léo. Vamos lá.
o mate seco. Você não tá sabendo, não? O Flavinho, mototáxi, falou comigo. Pegou, minha filha, a Rússia, o trem tá feio lá no Urucânia, não vai não. Eu tô parado aqui, continuar até acabar isso aí. Depois eu vou. Quem eu devo tá tudo em Urucânia, vai ser até bom. Ok, gente, o Rafael trabalha com o técnico do Sofá que a Rússia entrou em guerra por Ucrânia. Eu tava vendo no jornal aqui agora, rapaz, eu tô meio preocupado com esse trem. Porque a Rússia tá entrando pro lado de cá e se eles conquistar a Urucânia ali, aí depois de Urucânia, se eles for direito, vai pegar Ponte Nova. Ponte Nova é forte, né? Agora, se eles pegar por cá, aí vão pegar Urucânia, Oratório, Sampaio. Léo, encerra o Léo ao quadrado de hoje aí, vai com você. Pessoal, nosso trabalho tem que ser pela paz. Muito cuidado, a gente não deve tietar líderes internacionais e a gente não deve nunca deixar a informação pela metade. Então, a gente tem que ter muito respeito pelas pessoas que estão morrendo nesse momento, nessa guerra, e respeito significa não bater palmas para nenhum líder político, porque eles estão, infelizmente, cuidando dos interesses deles. Hoje, 22h45, eu vou fazer uma live exclusiva para membros no canal Leonardo Estopa e vou falar sobre um tema muito delicado, que é possível reeleição do Bolsonaro e um possível fim do PT. E gostaria de convidar quem está assistindo aqui, que é membro do canal, que participe lá, porque é uma live com a finalidade de orientação para a gente tentar evitar coisas ruins e não para prever coisas ruins, como infelizmente muitos acreditam que é o meu trabalho. Muito obrigado, então, e até lá. Ô, Léo, mas peraí, você dá um spoiler desse, você vai ter que falar um pouco mais agora, porque isso que você falou é muito sério, é muito mais grave do que, porque assim, a gente está falando muito sobre a guerra, mas a guerra brasileira, no que nos diz respeito, é mais importante, a eleição presidencial de 2022. Desculpa te pedir mais alguns minutos, vou ler o superchat aqui do Birajara Mota, sem crer que a criação de 2 blocos limitará as várias transações no seio de cada bloco. Impossível isso no mundo de hoje. A gerar, no mínimo, um mercado negro e legal acima das nações. Marcos Roba nos apoiando. Romeu, quer dizer que o mundo hoje é dominado por oligarcas, né? Eles chamam de oligarcas só os russos e chineses, né? Mas, Léo, sem querer... O nosso é dominado pelos oligarcas americanos, né? Quem decidiu pelo esse golpe no Brasil foram os oligarcas americanos, mas para o Ocidente só existe oligarca do lado de lá. Vânia Schwenk, lembrando, mercado negro no mercado paralelo, tem toda a razão. Léo, eu queria te pedir, sem estragar a sua live, por que você vê risco, né? Rapidamente, só dá uma pincelada. Léo, eu não gosto de falar isso, obviamente, em lives mais públicas, não é por questão de querer manter a exclusividade, não, é porque existe uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem que a gente precisa se preparar para as eleições de 2022. Nós não vencemos as eleições de 2022. E dentre coisas bizarras que eu estou observando, existe uma possibilidade do Bolsonaro ultrapassar o Lula nas pesquisas nos próximos meses. Então é uma situação que começa a acender não apenas o sinal amarelo, que já está aceso há um certo tempo, começa a acender também o sinal vermelho. Mas no meio de tudo isso, nós temos uma situação também que é muito crítica, que foi o não nascimento daquilo que nós já chamamos de Comitê do Amor, né, de um trabalho da própria esquerda de estruturar uma equipe para combater o fake news. E hoje nós estamos vivendo uma realidade que é uma realidade muito difícil, Léo, e principalmente difícil de falar aqui, porque eu sei que eu vou levar pancada, mas a culpa é sua que você pediu para falar. Olha, estamos vivendo uma situação em que até hoje a esquerda em peso acredita que a eleição do Bolsonaro deve-se exclusivamente à prisão do ex-presidente Lula. Isso faz com que a esquerda ignore o fato de que Bolsonaro conseguiu desenvolver nos últimos anos o maior exército de comunicação de novas tecnologias do Brasil. E esse poderosíssimo exército de comunicação poderia, inclusive, ter vencido Lula em 2018. É preciso considerar isso. E se nós continuarmos pensando que basta o Lula estar livre e elegível para termos a vitória em 2022, a gente vai desconsiderar o fato de que o cara está com poder de comunicação incalculável, ao passo que nós não fizemos nenhum avanço no sentido de desenvolvermos aquilo que ele desenvolveu, que é uma equipe de comunicação
afetuosamente conectada a ele. O que nós temos são vários comunicadores dispersos procurando aquilo que está dando audiência. E hoje, infelizmente, está todo mundo falando sobre a guerra. E eu pergunto, agora que estamos todos nós, progressistas, falando sobre a guerra, quem está falando do Lula? Então tá aí uma coisa que precisamos preocupar nesse momento. Bom alerta, Léo, então. Que horas que vai ser a sua live lá? 22h45, vai ser uma live pesada, então... cuidado, Estopa, Jequeri está depois de Urucânia, e eu estou preocupado. Vibe Vertical, inclusive, participou da cerimônia de entrega do prefeito de Ponte Nova como holocausto para a Rússia não invadir Ponte Nova, né? Devemos parabenizar André Luiz, Vibe Vertical, por ter entregue o prefeito de Ponte Nova como holocausto, numa forma aí de acordo de paz com o Putin, nos livrou dessa invasão. E o Vibe Vertical, que provavelmente está em casa também há uns 6 meses, sem poder sair por causa dos buracos na cidade de Ponte Nova. 22h45, então, vai ser uma live bem pesada, então eu vou fazer a live exclusiva para membros, exatamente porque eu não estou disposto a fazer uma live para aparecerem várias pessoas no clubinho do cancelamento, porque eu estou falando sobre estratégia de comunicação, é uma coisa que realmente incomoda muita gente. Então eu quero exatamente que pessoas do PT escutem, que pessoas ligadas à estratégia escutem, e não necessariamente desmobilizar a militância falando sobre coisas negativas. Obrigado, Léo. Amanhã, cedinho, caminhando, vou estar escutando você. 22h45 já é tarde para mim. Obrigado. 22h45 hoje, o Léo escuta amanhã, durante a manhã, caminhando, e me manda um feedback. Vamos saber que você está caminhando. E, olha, todo mundo aí está preocupado com guerra nuclear, vamos fazer caminhada, vamos cuidar do corpo e da mente, vamos cuidar do nosso crescimento como país, porque não vai ter guerra nuclear não, gente. Se tiver guerra nuclear, a gente nem vai ficar aqui para contar história, então não adianta sofrer. Então vamos preocupar com nossa vida e sair da depressão e da ansiedade. É isso aí. Valeu, Léo. Obrigado, ótimo conselho. Valeu.